Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 28 de outubro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Procedimento simples, no canto inferior direito do seu vídeo. Ao passar o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva. Se estiver aparecendo essa imagem para você, é só clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. E para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, clica aqui no card que está aparecendo para você e teste esse serviço, siga os procedimentos para que você possa testar esse serviço das recomendações de compra e venda, ações, as informações relevantes durante o pregão sobre futuros, e também ativos de destaque na primeira hora de pregão, além disso as carteiras de ações, tanto carteira semanal quanto a carteira mensal. Indo aqui para a análise de hoje falando sobre Bovespa, depois eu venho aqui para os futuros, mini índice, mini dólar, e na sequência eu falo sobre PETR4, Vale 3, BBAS3, Multi 3, BBDC4, ELET 3, STBP3 e VVAR3. Começando aqui pelo Ibovespa, alta aí de 0,77%, Ibov segue no seu movimento de subida, sem gerar um sinal aqui depois que fez esse candle na semana passada que superou essa máxima, não confirmou aqui uma correção, seria a perda da mínima da sexta-feira, não conseguiu fazer isso, na realidade fechou, foi acima da máxima da sexta-feira, então segue ainda dentro da sua tendência de alta, dentro do seu movimento de alta. O primeiro sinal um pouco mais negativo para o índice seria a perda da mínima no pregão de hoje, localizada em 107.362 pontos. Com isso, Ibov gera nova máxima histórica, 108.392, e o maior fechamento histórico, 108.187 em um determinado pregão. Seguimos, ou seja, totalmente alinhado para cima aí no Ibovespa. No cenário de curto, médio ou longo prazo, nossa bolsa está indo muito bem. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, deixe seu like, seu joinha, com isso você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal dentro do YouTube. Já agradeço de imediato. Futuros, então, no mini índice gráfico de 60 minutos, nós temos aqui topos e fundos ascendentes, ou seja, tendência de alta, e o mini índice fazendo aqui um recuo do preço para um patamar de resistência que foi superado no pregão de hoje. Hoje, infelizmente, não deu para fazer o radar do mercado. Meus links aqui de internet, tive um problema que não teve link de internet hoje aqui para mim, pelo menos até meio-dia e 30, mais ou menos. Enfim, mas tomando as ações aqui para que a redundância que já existia ainda seja maior. Olhando aqui então para esses níveis de resistência que foram superados, nós temos aqui um patamar ali principalmente de 108.740 a 108.645, patamar de suporte. Nesse momento está dentro do movimento de baixa. Por estar dentro desse movimento de baixa, corrigindo uma tendência de alta, enquanto não gerar um sinal contrário a esse movimento de queda, fica mais para se trabalhar numa venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou 5 minutos, que eu me chamaria mais atenção através de topo descendente. Só que qual o patamar de suporte? 108.740, 108.645. Está justamente nessa região de suporte. Então seria interessante acontecer uma correção um pouquinho maior no gráfico de 10 minutos ou uma lateralização um pouquinho maior para se fazer essa venda de topo descendente no gráfico de 10 ou no gráfico de 5 minutos. A gente dá para ver aqui que no gráfico de 10 minutos está dentro de uma tendência de baixa no gráfico de 10 minutos, mas ainda dentro de um longo movimento de subida, dentro desse suporte aqui. Qual seria o contexto até melhor para se buscar essa venda? Vem para baixo desse nível aqui, que seria para baixo de um nível ali em torno de 108.630, que é mais naquela região que eu tinha a segundo ponto de suporte comentado lá no gráfico de 60 minutos. E na sequência passa a gerar topo descendente abaixo dessa região de 108.630. Aí sim ficaria mais interessante para buscar a operação na ponta vendedora. Para a ponta compradora, seria até interessante abrir caindo, bate nessa região de suporte, gera sinalização ali de fundo lá no G60 ou no G30 e passa na sequência aqui proporcionar fundo ascendente acima, melhor ainda se acontecer fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente no G10 no primeiro momento, acima de 108.805 pontos. Então isso seria algo mais interessante. O que significaria aqui no G60? Ou seja, abre caindo, bate aqui no suporte, gera sinalização para cima, fundo ascendente a favor da tendência de alta, em cima no patamar de suporte, fica mais interessante para buscar operações na ponta compradora. No dólar no dia de hoje apresentou um dia de queda, está apresentando um dia de queda, ainda tem mais uns 42 minutos aí para fechar o dólar no pregão de hoje. Então temos aqui o dólar apresentando uma queda de 0,25%, mas gerando ali um candle de
perda de força por parte dos compradores, ou seja, algum indício de força perda de força por parte dos vendedores, desculpa, um enfraquecimento por parte dos vendedores na queda, porque está deixando aqui uma sombra inferior. Quanto maior for essa sombra, quanto mais para dentro, mais aqui um pouco para cima for o fechamento, aumenta-se a chance de poder gerar algum repique de alta. É importante ressaltar que a gente já tem aqui, se fizesse uma projeção de queda desse pivô aqui, a gente já tem uma projeção de queda em torno de 61,8%. Então, aqui seria uma projeção de queda, só colocando a questão dos ajustes, né? Na faixa aqui de projeção clássica, né? 61,8%, 3.975. Então, essa projeção aqui já foi atingida, é um local onde pode acontecer o quê? Bateu nessa projeção, gerar algum movimento de correção, depois de 10 pregões aqui de um movimento de queda. Então, e ainda considerando esse outro nível de suporte aqui do gráfico diário, que é na faixa dos 3.980,5. Então, tudo isso sendo considerado, vamos lá para o gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos? Temos um movimento de alta. Qual o cenário mais interessante para se buscar a operação de compra? No mínimo acima dos 4.000, seria mais interessante através de fundo ascendente, ou seja, abre subindo e gera sinalização de fundo ascendente acima dos 4.000 e melhor ainda se for acima dos 4.004,50, que seria o seu principal teto. Por outro lado, veio aqui para cima ou abriu caindo, ou seja, bate aqui nessa região, gera sinalização de topo, volta para baixo da média, ou abre caindo e já volta para baixo da mínima dessa última hora de pregão, que por enquanto está em 3.992, volta a ficar focado em quê? Em venda. Por quê? Porque aqui no gráfico de 60 minutos, o cenário ainda continua de topos e fundos descendentes. Se a gente olhar aqui que fraqueza para subir, considerando aqui um movimento forte para baixo, fraqueza para subir comparado ao movimento de queda. Movimento para baixo, perde o fundo anterior, fraco para subir, volta a cair. Fraco para subir com relação a esse movimento, ainda vai apontando para baixo, mas precisa da sinalização de queda. Enquanto não gerar sinalização de queda e gerar força para cima na abertura do próximo pregão, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Melhor ainda se conseguir superar até a máxima do pregão de hoje antes, né, que é 4,011. Se voltar para cima dos 4,011, reforça um pouco mais a chance de subida de repique de alta. É importante ressaltar que nesse repique de alta do dólar, os principais níveis de resistência, 4,031,50, depois fica um pouco mais relevante na faixa dos 4,058 e 4,065. Seguindo aqui, então para venda, abriu caindo, gerou topo descendente no G60, topo descendente no G10 ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica muito mais para operação de venda de day trade. Ações, PTR4 pregão de hoje, alta de 1,2%, segue no seu movimento de subida, segue a linha alinhada para cima no gráfico semanal, pivôzaço de alta na semana passada, já comentado na análise sexta-feira, mais detalhada. Para se buscar a operação de compra de swing trade, o que seria interessante acontecer é se ter um movimento ou lateral ou um movimento de baixa para se pegar uma melhor relação risco-ganho a favor da tendência de alta de curto prazo e também de médio prazo aqui no gráfico semanal da Petro, ou seja, topos e fundos ascendentes, basicamente nas principais periodicidades, gráfico diário, gráfico de semanal e gráfico mensal. Então, ativo alinhado aí para cima. E para quem está comprado, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Stop ali de proteção na faixa dos R$ 29,11. Na Vale 3, o dia de hoje foi de alta de 0,29%, um dia um pouco mais indefinido, em cima de um patamar de resistência, mas conseguiu fechar levemente ali acima do primeiro nível de resistência dos 48,64. Respeitou apenas, ficou abaixo dos 48,92, fechamento de 48,70, mas segue dentro de uma perspectiva de alta, né? Porque depois que anulou esse topo aqui, veio aqui para cima, se eu pegar aqui a linha de tendência aqui pegar esse ponto, esse aqui, já superou esse patamar aqui para cima, né? E através ali de fundos ascendentes, ou seja, meio que quebrou um cenário de indefinição. Então fica com viés um pouco mais positivo na Vale 3. A possibilidade de uma entrada seria principalmente se abrisse aqui caindo e gerar sinalização para cima no decorrer do próximo pregão, seria a alternativa de entrada. A outra sendo um pouco mais agressiva de pivô de alta no G60, tentando pegar um pedaço ainda de um movimento de subida aqui no gráfico de 60 minutos e a continuidade do movimento de subida no gráfico diário, ou seja, para uma superação dos 48,92. O outro nível de resistência acima dos 48,92 vai ficar justamente nesse gap de baixa aqui entre 49,66 a 49,79. E para gerar qualquer sinalização aí de baixa no ativo, teria que perder a mínima do pregão de hoje, 48,34. Banco do Brasil
segue andando aqui a recomendação, já chegou a bater no objetivo inicial, que era na faixa dos R$ 48,72. Só que eu projetei o objetivo um pouco mais para cima, para a faixa dos R$ 49,26. Ativo veio para fechar acima dos R$ 48,70, que era essa resistência aqui, algo positivo. Supera as máximas ali dos pregões anteriores, também outro ponto positivo, uma alta de 2,22%. E agora o próximo nível de resistência um pouco mais relevante fica em torno de R$ 49,79, mais acima R$ 50,00 e R$ 50,32. São as próximas 3 resistências que eu vejo em cima do papel. Então, o reposicionamento do objetivo do stop, primeiro stop para não sair mais perdendo em 47,69, stop de proteção, e o segundo objetivo na faixa dos R$ 49,26. Multi 3. Temos aí uma compra... Opa, desculpa, deixa eu só colocar aqui de novo a minha tela, né? A minha tela correta. Terminei perdendo aqui em cima. Vamos lá, Multi 3. Temos aqui a Multi 3 e a recomendação de compra se ela se ela superasse essa máxima aqui. Então, o ativo já superou a máxima de novo. Lembrando, a gente fez uma entrada aqui e esse ativo foi lá e acionou stop. Só que em vez dela continuar caindo, ela gerou uma nova sinalização de alta. Agora voltando a fechar realmente acima da média móvel de 13 períodos e até acima da máxima que foi o ponto de entrada, ou seja, na superação ali dos R$ 28,85. Então o ativo executou a compra, segue dentro de uma nova formação de fundo, conseguiu fechar levemente acima desse patamar aqui que tinha voltado para baixo, reforça um pouco mais a chance de subida se no próximo pregão superar a máxima desse candle. Passando os dados dessa compra da Multi 3, por volta dos 28,86, fechou aqui na faixa dos 28,90, enfim, num nível ainda para buscar essa entrada na ponta compradora. Stop em 28,41, risco de 1,56%, objetivo por volta dos R$ 29,76, alocando 22% do capital total. Depois de Multi 3, vou falar aqui também de BBDC4, que no pregão de hoje apresentou forte alta de 3,61%. O ativo basicamente, olhando ali para trás no gráfico semanal, está já batendo no patamar de resistência que pode trazer pressão compradora, realização de lucro, ou seja, essa estilingada para cima. Em muitos casos, a gente tem um grande candle de alta depois de um movimento mais longo para cima. Muitas vezes a gente tem um indício de que o movimento pode estar próximo de ter uma reversão, ou seja, uma correção. Não de reversão da tendência, mas de correção. O que significa correção? Esse tipo de movimento aqui, ou seja, o mercado gera um movimento mais forte para cima e gera depois um movimento contrário, um movimento de baixo, ou mesmo um movimento lateral. Então, o nível de resistência ali no gráfico semanal válido até o fechamento dessa semana de R$ 36,90 a R$ 37,30. Acima disso, o próximo nível de resistência na faixa dos 38,18. Entraria comprando o BBDC4 aqui nesse nível? Não entraria comprando aqui. Aguardaria justamente o que eu comentei na Petro, alguma correção para se buscar uma melhor relação risco-ganho, com stop mais bem posicionado, alguma correção do ativo. Então, para quem está comprado, no mínimo, trabalharia com stop em R$ 35,57 e após o próximo pregão, ou seja, se tiver uma mínima ascendente, reposiciona para baixo dessa mínima e assim sucessivamente. A partir do momento que for gerando novas mínimas ascendentes, vai trazendo a possibilidade de trabalhar com stop cada vez mais para cima. Depois disso, vamos falar aqui de ELET3. Pregão de hoje, alta boa de 2,3%. Ativo gerou uma sinalização de fundo ascendente, que pode inclusive trazer a reversão da tendência de baixa, né, de curto prazo. A gente pegar aqui uma tendência de baixa e aqui com uma leve formação um pouco deformada, vamos dizer assim. Um ombro ali curtinho e outro ombro aqui, seria a cabeça aqui nesse ponto. Se romper essa região aqui, ou uma linha de pescoço aqui, uma leve diagonal, ou seja, enfim, gerar um pivô de alta no gráfico diário, traria uma expectativa positiva para o papel de ter um movimento para cima. O que seria esse rompimento, um pivô de alta? Superação dos R$ 38,76. Seria a sinalização positiva. Tem uma zona de resistência importante nessa região, né? Ali para trás era um gap, que aqui virou um fundo, que aqui virou outro fundo, que aqui virou um gap de baixo. Então, toda essa região aqui que começa na faixa dos 38,85 até um patamar principalmente de 39,30, zona de resistência importante para esse ativo. Para quem está comprado no papel, dá para trabalhar fácil com stop abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 36,63. Lembrando, para quem está comprado no curto prazo, para quem fez compra pelo gráfico diário. Desafio principal desse ativo pelo gráfico semanal seria voltar a trabalhar
acima desse nível aqui, que era um topo anterior, que aqui também virou outro topo, que virou até a média móvel que está nesse nível. Enfim, fechar a semana, a gente está só no início da semana, mas fechar a semana lá para cima dos 39,20 seria algo um pouco mais positivo em termos de recuperação da sua tendência do gráfico diário e, consequentemente, trazendo um cenário bem mais positivo para as operações da ponta compradora. Então, lembrando, se essa ação gerar um pivô de alta, um dos pontos de objetivo, um dos pontos de projeção de alta, 39,41, primeiro ponto, segundo ponto, R$ 41,30, usando a projeção alternada aí do Fibonacci. Depois de ELET3, vamos falar de STBP3, que no pregão de hoje apresentou aqui STBP3, que no pregão de hoje apresentou uma queda de 0,72%. No entanto, a tendência continua resumidamente aqui de alta, um movimento muito forte para cima e agora tem um movimento para baixo. A alternativa de compra nesse ativo que também está em tendência de alta no médio prazo seria através de um fundo ascendente. A superação da máxima pregão de hoje é uma das primeiras alternativas para a entrada. Se essa ação resolve escorregar mais aqui para baixo, até pelo gráfico semanal, tiver mais 1 a 2 semanas aqui escorregando para baixo, gerar nova sinalização de alta, vai ficar bem interessante para compra de médio prazo, para compra ali usando uma compra de position, usando o gráfico semanal para fazer esse tipo de entrada de fundo ascendente. Logicamente, um fundo para cima da região dos 6,22 a 6,04, porque se voltar para baixo desse nível aqui, anularia a tendência de alta desse papel no médio prazo. E por último, o VVAR3, que no pregão de hoje apresentou queda de 0,94%, por enquanto não está acompanhando essa alta do Ibovespa, ou seja, o Ibovespa, se a gente comparar aqui, comparar aqui o Ibovespa, todo esse movimento de subida, a gente tem a VVAR3 mais travado, ou seja, o ativo não conseguiu ultrapassar a região de R$ 7,93 a R$ 8,00. Então, a gente fez uma tentativa de compra no papel, saímos ali com stop de proteção, um pouquinho acima do nosso preço de entrada. O papel desandou aqui para baixo, até agora não vi uma nova oportunidade de compra no ativo em termos de swing trade, mas é bom ficar atento, porque se houver algum fechamento aqui mais forte para cima, por exemplo, um próximo pregão vier a fechar acima dos 7,63, apontar para um fechamento acima da máxima de hoje, seria uma das alternativas de se arriscar uma compra, de avaliar uma compra nesse ativo, né, por conta num patamar aqui que ela fechou abaixo do suporte, está abaixo do suporte, se ela voltar para cima dessa região que agora tenderia a funcionar como resistência, região de R$ 7,47 a R$ 7,53, voltou a fechar justamente acima desse patamar com candle de força, representando força, aumentaria a chance de subida. Por quê? Porque pelo gráfico semanal, ativo já vem de um movimento de baixo, está em cima ali da média, se gerar a sinalização mais relevante no gráfico diário, dá para se buscar alguma operação de compra em VVR3, mas nesse primeiro momento não vejo entrada, sendo bem mais agressiva. A outra alternativa de entrada seria pelo G60, uma sinalização um pouco mais relevante aqui para cima dessa região que vai de 7,40, foi um suporte que basicamente foi perdido aqui para trás, R$ 7,40 a R$ 7,42. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise, um grande abraço e até o próximo pregão.